sobre surdez súbita e fístula labiríntica. Bom, é um tema que ultimamente eu tenho entrado muito em contato, né? E a gente vai conversar um pouquinho, eu acho muito interessante e faz parte da pesquisa que eu e a Thay estamos fazendo do nosso TCC. Então, é um assunto que tem se tornado muito frequente ali dentro do nosso cotidiano e que a gente tem estudado, e eu espero a gente contribuir um pouquinho para o conhecimento de todo mundo sobre o assunto. Então, minha orientadora é a doutora Helga. Qualquer interferência com som, com vídeo, vocês podem me avisar. Então, para começar a falar, a gente vai começar pela surdez súbita, né? E para começar a falar um pouco sobre a surdez súbita, é importante a gente fazer uma distinção entre a perda súbita da audição e a surdez súbita propriamente dita. Quando a gente fala sobre perda súbita da audição, ela pode ser por algumas causas, desde uma perda condutiva até uma perda neurosensorial. E aí, para a gente entrar no fluxograma de uma surdez súbita, de uma pessoa que tem um quadro de surdez súbita, é importante a gente fazer essa diferenciação, e a gente vai ver mais para frente que é o primeiro passo dentro dos guidelines, é a diferenciação de uma perda condutiva para perda neurosensorial. Quando a gente fala de uma perda condutiva, a gente está falando de uma perda que pode ser, por exemplo, por conta de uma rolha de cerume, por conta de um corpo estranho, por conta de uma perfuração da membrana timpânica, por fluido dentro da orelha média. Ela vai ser uma perda condutiva por problemas na condução do som. Quando a gente fala de uma perda neurosensorial, a gente está falando de alterações que são normalmente decorrentes de uma função anormal da cóclea, disfunções do nervo auditivo, disfunções centrais, sendo que 90% delas são unilaterais, quando a gente fala de uma perda auditiva neurosensorial. E aí a gente começa a falar um pouco sobre a importância, dentro do exame físico dessa pessoa, de uma boa otoscopia e de um teste de diapasão bem feito, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, a partir do momento que a gente consegue diferenciar desses dois grandes grupos que são causas de uma perda súbita da audição, a gente entra no ponto que é a nossa aula, que é a surdez súbita. Então, a surdez súbita, ela é uma perda auditiva, que é uma perda auditiva neurosensorial, e ela vai acontecer de uma forma súbita e ela é caracterizada por idiopática. Então, ela vai ser uma perda rápida e subjetiva da audição, que vai estar referindo para o paciente que vai chegar para você, e aí ela pode ser uni ou bilateral, aqui sem entrar muito a fundo nesse sentido. A gente precisa preencher alguns critérios dessa surdez súbita para a gente dizer que além de ser idiopática e de ser uma perda neurosensorial, ela tem que preencher alguns critérios. Quais são esses critérios? A gente tem que ter 3 frequências consecutivas com uma perda de, no mínimo, 30 dB em até 72 horas. Então, aqui é o que eles falam da nossa famosa regra dos 3, né? Então, uma perda de 30 dB em 3 frequências de até 3 dias, que aí fica fácil da gente lembrar um pouquinho sobre a caracterização dessa síndrome, né? Disso que a gente está falando agora. E ela se enquadra como uma urgência médica. Nós sabemos que a audição é um dos nossos sintomas fundamentais e, como otorrinolaringologistas, a gente entende, né, a sua importância dentro da vida do cotidiano, então a gente precisa tanto se conscientizar de que o fluxograma desse paciente tem que ser um fluxograma dentro de uma urgência médica e conscientizar os nossos pacientes de que, caso tenham tais alterações, que eles procurem com certa urgência para que o tratamento seja instaurado, instituído e que haja uma melhor condução desse paciente. Sobre as estatísticas, a surdez súbita nos Estados Unidos ela tem uma frequência de 5 a 27 a cada 100 mil habitantes, sendo que na Alemanha esse número é um pouquinho maior, né, é de 160 a cada 100 mil habitantes, e eles estipulam que esse valor ele é um pouco subestimado, porque nesses países é diferente o sistema de saúde. Então, às vezes o paciente ele não tem um acesso ao sistema de saúde tão fácil como a gente tem aqui no Brasil, e aí as estatísticas acabam sendo um pouco menores do que quando a gente vê as nossas estatísticas aqui no Brasil. Então, estima-se baseado nesse primeiro número que hajam nos Estados Unidos 66 mil novos casos de surdez súbita a cada ano. E a maioria desses pacientes vai ser pacientes que têm mais do que 45 anos.
sendo que desses pacientes que apresentam quadro de surdez súbita, 32 a 65% deles têm uma resolução espontânea, então esse número normalmente ele é superestimado, né, por conta, então a gente não sabe dizer se é por conta de um acompanhamento inadequado do paciente, se é por conta de critérios que não são tão bem pré-definidos da questão da recuperação da audição, mas estima que esse valor ele é superestimado. Sendo que desses valores todos, normalmente, dentro de um quadro de surdez súbita, 90% dos quadros são unilaterais. Quando a gente fala do paciente que chega no nosso pronto-socorro, o que esse paciente vai queixar, né? Normalmente, um dos sintomas, além da hipoacusia, que o paciente vai estar queixando de que ele está escutando mal, às vezes ele pode ter a hipoacusia associado, ou então não queixar tanto da hipoacusia e queixar mais dos sintomas que estão associados, que são esses sintomas. Então, o paciente ele pode ter zumbido, vertigem, uma diminuição do reconhecimento de fala e até plenitude oral, sendo que um dos mais comuns dos sintomas associados é o zumbido. Então, pacientes que chegam no pronto-socorro que apresentam um quadro de zumbido, eles não podem ser pacientes que têm uma queixa que seja subestimada, porque às vezes ele ainda não interpretou aquilo como uma perda, ou como uma distorção mesmo da audição, como uma diminuição da audição, e sendo que pacientes que apresentam quadros vertiginosos associados à surdez súbita, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas normalmente eles têm um prognóstico pior e têm uma menor probabilidade de melhora com o tratamento instituído. Então, pacientes que chegam com todos esses sintomas associados à hipoacusia, ele pode ter um quadro de surdez súbita. Como eu falei, a maioria dos quadros de surdez súbita, eles são de uma causa idiopática. Porém, o tratado, ele traz, isso é um quadro que é retirado lá do tratado, algumas causas de surdez súbita de caráter não idiopático. Então, quando a gente suspeita de um paciente que tem um portador de um diagnóstico sindrômico e tem a surdez súbita, o que pode ser ali também? Então, sempre lembrar das outras síndromes, né, que estão associadas com a surdez súbita. Então, pacientes que têm problemas circulatórios, que têm isquemia labiríntica, hemorragia labiríntica, ou então até um infarto cerebelar no território ali da AICA, eles podem ter quadros de surdez súbita. Pacientes com infecções virais ou bacterianas, então todas as estorches associadas a meningite, sífilis também podem ser pacientes que apresentam quadros de surdez súbita. Tumorais, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre o neuroimomundo acústico, tumores do ângulo ponto cerebelar, causas autoimunes, então pacientes portadores de lúpus, doença de Wegener, síndrome de Coogan, causas metabólicas, então diabetes, dislipidemia, traumas propriamente ditos, hidrópise linfática idiopática, ou então decorrente de outras causas genéticas tóxicas, pensando aí em intoxicação por outras substâncias, coisas que não são mais no nosso cotidiano, mas como picada de cobra, ou então até cocaína endovenosa, e causas neurológicas, como já falei, infartos cerebelares e até isquemias contínuas focais e esclerose múltipla. Essas são as causas não idiopáticas, né? Mas falando mais sobre quando a gente vai pensar que um paciente ele pode ter um quadro de surdez súbita associado a uma causa não idiopática. Então, esse paciente ele vai vir com alguns sinais e sintomas que vão sugerir que isso na verdade, é uma perda auditiva neurosensorial que é não idiopática, nem vai se enquadrar aí dentro da surdez súbita. Então, normalmente, pacientes que vêm com um quadro que seja bilateral, então, acometimento bilateral, ele sugere que isso pode ser uma causa não idiopática, pode ter uma causa sistêmica atrás disso tudo. Se a perda auditiva ela é flutuante em uma ou em ambas as orelhas, se ele tem associado sintomas vestibulares que são muito severos, simultâneos com o quadro, ou então se ele tem oscilopsia, se ele tem um downbeat, se ele tem dor ocular, lacrimejamento ou fotofobia, sugerindo aí uma associação de um quadro enxaquecoso, se tem sintomas neurológicos focais, dor de cabeça, confusão mental, rebaixamento do nível de consciência, disartria, pode estar associado a uma isquemia, né, uma isquemia cerebral, um AIT, um acidente vascular cerebral propriamente dito. Se ele tem um TCE recente, a gente já pensa nas causas traumáticas, se tem um trauma acústico recente, então esse paciente ele pode ter uma perda auditiva neurosensorial que é não idiopática, e a gente já começa a pensar um pouquinho que talvez não seja um quadro de uma surdez súbita propriamente dita, preenchendo todos aqueles critérios que a gente falou no início.
Então, a causa idiopática, como o nome já diz, ela não tem uma causa aparente, porém existem algumas teorias que tentam explicar essa infecção ela acontecer dentro de uma pessoa e de outra não. Então, dentre essas teorias, nós temos 3 teorias principais. Então, a teoria do microcirculatório, da infecção viral inaparente e a teoria autoimune. A teoria do microcirculatório, ela fala basicamente de pacientes que já são portadores de hipertensão arterial sistêmica, que tomam AS, ou que têm algum distúrbio associado à trombose, porém, ela fala que vai ter uma alteração vascular ali, né, das artérias do labirinto, que podem causar aí esse quadro de sofrimento do labirinto e aí a nossa cóclea como um todo, né, de todo o sistema auditivo e causar um quadro de surdez súbita. Ela não é tão aceita porque não explica a lateralidade, né? Então, assim, provavelmente pacientes que têm doenças sistêmicas, podem ter uma alteração que é bilateral, então não explicaria a maior parte dos casos ser unilateral. A teoria autoimune, ela fala sobre uma alteração autoimune mesmo, devido à proliferação de anticorpos e produção de anticorpos dentro ali do nosso sistema auditivo, e ela é corroborada porque a maior parte desses pacientes que têm uma dosagem sérica desses anticorpos, pacientes que têm surdez súbitas e que dosam anticorpos, eles têm alguns anticorpos que são positivos. Só que, normalmente, essa dosagem ela é feita em pacientes que já têm alterações. Então, não é também uma teoria tão aceita. E a teoria que a gente normalmente é uma teoria mais aceita é a teoria da infecção viral inaparente, né? Ela não explica também a unilateralidade da causa, mas ela vem sendo mais estudada por conta de estudos de pacientes que têm normalmente pós-mortem, né? Eles fazem cortes de lâminas ali da cóclea e nervo auditivo, todo o sistema auditivo, e eles visualizaram algumas alterações histopatológicas decorrentes de infecção viral. Então, às vezes, mesmo sem um quadro muito franco associado ali de um paciente no quadro inicial, no pós-mortem eles têm visualizado essas alterações que podem aí estar relacionadas ao quadro, mas também não tem nenhuma teoria que explica completamente tudo isso, mas é a que é mais aceita. Então, falando um pouquinho sobre o bom prognóstico e o mau prognóstico, quando é que a gente vai pensar que o nosso paciente ele tem um bom prognóstico? Então, homens jovens que têm perdas em graves e normalmente menores do que 50 dB e que iniciaram tratamento precoce, a gente pensa que esse paciente pode evoluir bem, porque a gente tem visto que eles têm perdas em graves e menores, né? Uma perda que o paciente não chega com uma perda tão grande, ele vai responder melhor ao tratamento. Quando a gente fala da propedêutica armada, de exames que a gente vai realizar, que a gente vai falar um pouco mais para frente, se esse paciente tem uma detecção da onda 5, que pode ser que está ali normal, e normalmente ele tem essa detecção ali dentro de uma semana, quando ele faz o BERA, a gente pensa também que ele tem um prognóstico melhor, e quando tem um VEMP normal, aí já pensando em alterações vertiginosas, igual eu falei, o paciente que ele tem quadros vertiginosos, normalmente ele tem um pior prognóstico e uma expectativa de que o tratamento não seja tão efetivo nele, aí a gente pensa que esse paciente com VEMP normal ele tem um bom prognóstico, sendo que o contrário vai dizer aí a favor de um mau prognóstico. Então, pacientes que são normalmente mulheres, extremos de idade, que chegam com uma audiometria que tem uma curva descendente, com uma má discriminação e com a perda maior do que 50 dB, perdas severas ou chegando até a anacusia, normalmente a gente pensa que esse paciente ele pode não responder tão bem ao tratamento, pode ter um mau prognóstico ali dentro do nosso fluxograma. Pacientes também que têm um zumbido muito intenso e que têm os quadros vertiginosos, igual eu falei, também vão ter espera-se que ele tenha um mau prognóstico. E aí eu trouxe uma alteração que a gente já tinha feito na aula do ano passado, e eu achei interessante manter nessa aula. A gente vai falar um pouco sobre o guideline americano, né, feito pela Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que eles fizeram esse guideline baseado numa atualização, né, de tudo que tinha no compêndio sobre surdez súbita, e eles dividiram esse guideline em 13 Key Action Statements. Então, eles são 13 atos ali que ele coloca sobre como deve ser o atendimento de um paciente que chega num pronto-socorro com surdez súbita, baseado em vários artigos que eles pegaram para fazer uma evidência robusta, né, sobre isso. E aí, dentro ali, caso vocês tenham curiosidade, dentro do guideline mesmo, ele coloca o que são alterações que têm uma
uma forte recomendação, que é só uma opção. E aí, como eu não falei um pouco do tratamento vindo do tratado e da condição desse paciente, dentro aqui dos pontos chaves aqui, eu vou falar um pouquinho sobre as peculiaridades e sobre as diferenças que tem, tanto do tratamento nos Estados Unidos, quanto no tratamento aqui no Brasil. Então, o primeiro ponto-chave que ele coloca é excluir perda auditiva condutiva. Coloquei nos nossos primeiros slides, falei que a gente ia falar, então é muito importante não esquecer de excluir uma perda auditiva condutiva. Como que a gente vai fazer isso num atendimento de um paciente que está chegando ali no pronto-socorro? Importantíssimo exame com teste de diapasão. Então, a gente vai pegar o nosso diapasão, normalmente aí de 256, 512, e a gente vai fazer os 2 testes básicos que normalmente a gente já faz no pronto-socorro mesmo. Então, teste de Weber. Então, se o paciente ele vai ter um Weber para o lado da queixa, normalmente ele vai ser uma perda condutiva. E aí, se tem uma lateralização para o lado contralateral da queixa, a gente pensa numa causa neurosensorial, numa perda neurosensorial. E o teste de Rini, né, o Rini teste, a gente vai pensar que se tem uma via aérea normal, normalmente a via aérea ela vai ser mais condutiva, o som vai passar melhor do que na via condutiva. Então, isso é o normal. Se a via óssea ela é maior do que a via aérea, a condução do som é maior, então isso aí indica que provavelmente esse paciente tem uma perda condutiva. E aí eu trouxe aqui ao lado, né, a imagem de uma audiometria sugestiva de uma perda auditiva condutiva. Então, importantíssimo fazer a diferenciação e no primeiro atendimento, como a gente vai falar, esse paciente ele tem que ter um rápido diagnóstico para que o tratamento seja instaurado rápido também, e ele tenha um melhor tempo de fazer ali o tratamento adequado demonstrado. Então, se a gente consegue fazer uma audiometria rápida, se a gente consegue, no mínimo, diferenciar dentro do primeiro passo uma perda auditiva condutiva, a gente consegue tratar esse paciente adequadamente. Então, o primeiro passo, excluir uma perda auditiva condutiva. Segundo passo, ele chama esse segundo ponto-chave de fatores modificadores. O que a gente vai fazer nesse? É o que a gente já falou um pouco antes. Quais são os sinais e sintomas que esse paciente sugere que ele tem uma perda auditiva neurosensorial que é não idiopática? Então, eu não vou pensar, ele tem uma perda auditiva neurosensorial, ele tem um teste de Weber e Rini sugestivos de uma perda auditiva neurosensorial, porém, ele tem alterações que são sugestivas de que seja uma causa não idiopática, que tem alguma coisa ali atrás que está causando essa perda auditiva. Aqui, nesse ponto-chave, que a gente vai fazer a diferenciação. Então, é importante a gente diferenciar nesse ponto, se ela é idiopática, está até escrito errado ali, mas se ela é idiopática ou não, se ela é uni ou bilateral e se ela é recorrente. São 3 coisas que a gente tem que se perguntar dentro aí desse fluxograma que vão fazer a gente pensar se é não idiopático ou idiopática. Então, sempre tem em mente, o paciente, tem um quadro que iniciou bilateral, ele é recorrente, tem muitos sintomas que não estão associados com aqueles sintomas associados só vertigem, zumbido, diminuição de reconhecimento de fala. E plenitude oral está muito fora disso. O paciente está tendo déficit focal, está tendo muita dor de cabeça, tem uma alteração do exame físico, tem downbeat, tem muito sintoma vestibular. Peraí, pode não ser uma surdez súbita, pode ter alguma outra causa por trás disso. E aí ele sai desse fluxograma de surdez súbita e ele entra no fluxograma que a gente tem que fazer a investigação direcionada para a causa. O terceiro ponto que ele fala é sobre a tomografia computadorizada. É muito frequente, está ali no nosso dia a dia, a gente sempre tem acesso ali, já é uma coisa que é realidade hoje no Brasil, pelo menos no nosso serviço. Então, a gente está ali, tem acesso. Vou pedir tomografia? O guideline americano ele não orienta que seja feito a tomografia. Ele fala que ele é um exame que tem uma resolução insuficiente para o que a gente está procurando ali dentro de um quadro de surdez súbita. Ele não vai trazer nenhum achado adicional muito importante que vai fazer a gente pensar em algo, e vai ser uma exposição à radiação e contraste que é desnecessária ao paciente dentro do primeiro atendimento. Porém, ele traz alguns pontos que a gente tem que sempre se lembrar, que ele não se aplica em pacientes que têm histórico de trauma, porque a gente tem que avaliar se não há uma fratura de mastoide, se não tem alguma coisa por trás disso. Paciente que tem sintomas focais, então a gente já vai pensar em uma causa não idiopática, num paciente que pode estar tendo um infarto cerebelar, pode estar tendo um AVC, um AET, e pacientes que já têm doenças da orelha média. E aí ele já vai ter dentro do nosso fluxograma uma alteração, porque ele pode ter uma perda auditiva que seja condutiva, ele vai ter alteração do Weber, ele vai ter alteração do Rini. Então, isso já vai saindo um pouco do fluxograma da surdez súbita.
Nesses casos, a gente pode solicitar TC para fazer uma avaliação melhor desses quadros. Porém, o paciente não preenche nenhum desses critérios, não tem histórico de trauma, não tem sintomas focais, não tem doença da orelha médica, o guideline americano fala que não devemos solicitar TC para esse paciente. O quarto ponto, a gente começa a fazer a confirmação desse quadro. Até então, a gente tinha um paciente que tem um quadro clínico sugestivo, um quadro, um exame físico sugestivo, a gente vai partir para a confirmação audiométrica. Ela é ideal, padrão ouro não, ideal no momento, seja feito no momento do diagnóstico da queixa do paciente, no momento que ele chega no seu pronto-socorro. Ela é mandatória para o diagnóstico, e caso não seja feita no primeiro contato que você tem com o paciente, ela deve ser feita em até 14 dias do início dos sintomas. Então, isso daí vai ter duas importâncias, porque a gente tem que começar o tratamento em até 14 dias, né? E aí vai ter um tempo, que é o gap entre você iniciar o seu tratamento e o paciente chegar em você antes disso. Então, até 14 dias, a gente tem que preconizar que esses pacientes façam audiometria e iniciem o tratamento. Essa audiometria, normalmente, ela é feita, tem que abranger aí as frequências de 250 até 8.000 Hz, incluindo as frequências de 3 e 6. Então, sempre que possível, solicitar, né, anotar ali do lado do seu pedido, que sejam feitas essas frequências para melhor avaliação ali do quadro. A gente tem no nosso serviço, a gente tem uma facilidade, né, que a gente consegue conversar com as meninas lá no ambulatório para poder fazer o encaixe dessas audiometrias, que são de pacientes que têm uma perda súbita, porque a gente sabe que, caso ele entre numa fila para fazer o exame, esse paciente pode demorar muito e ele vai perder, né, o timing ali de iniciar o tratamento. E aí eles orientam dentro do guideline que não seja feita a imitanciometria desses pacientes. E isso é porque ele fala que, normalmente, por conta da pressão que vai fazer ali para realizar o exame, a gente pode fazer uma lesão por barotrauma, tanto do lado ípse quanto do lado contralateral. E isso daí não vai trazer um achado muito importante para o que a gente está procurando. Então, a princípio, só audiometria. E aí, aqui eu trouxe nesse quadro uma audiometria com a perda neurosensorial, né, que a gente consegue ver aí que tem 3 frequências consecutivas e tem mais do que 30 dBs. Aí, o que confirmaria a surdez súbita seria mesmo o timing desse paciente de quando ele começou os sintomas. E eu trouxe a classificação, né, que a gente usa no hospital de base. Então, menos do que 25 dBs a perda dentro da média tritonal, ela é normal. De 26 a 40, ela é leve. De 41 a 55, moderada. 56 a 70, moderadamente severo. 71 a 90, severo. Mais do que 91, uma perda profunda. O quinto ponto-chave que ele traz é sobre os exames laboratoriais. E aqui a gente tem uma diferença entre tanto o guideline americano quanto o tratado. Eles trazem opiniões diferentes. O guideline americano, ele traz não fazer tudo para todos. Então, assim, a princípio, não faça exames laboratoriais para pacientes que têm uma suspeita de um quadro de surdez súbita. Ele fala que não faça tudo para todos, porém, ele não traz os pacientes que necessitam quais exames devem ser feitos. Porém, o tratado, ele traz esse quadro, que eu trouxe também lá do tratado, sobre exames laboratoriais. Então, normalmente, para todos os casos, o que a gente normalmente pede para esses pacientes para fazer uma investigação no seu primeiro contato? Então, hemograma, eletrólise, coagulograma, todo o lipidograma do paciente, função tireoidiana, função renal, alguns anticorpos a gente pode pedir. Além desses todos os casos, a gente pode individualizar isso caso o paciente tenha alguma doença que seja concomitante ao quadro. Então, o paciente tem alguma doença sistêmica, pedir ali provas de atividade inflamatória. Se tem doença ali de orelha interna, pensar em pedir um valor de sedimentação, uma proteína C reativa. Se tem doença infecciosa, pensar em pedir PCRs que sejam focados na doença que você está suspeitando. Então, herpes simples, varicela zoster, sífilis, pedir. Então, vai seguir o guideline americano, não precisa pedir para esse paciente. Está seguindo o tratado, quer fazer uma orientação brasileira, peça exames para o paciente sempre que possível. O passo 6, ele fala sobre patologias retrococleares. E aí, a importância da gente identificar alterações dentro desse ponto, dentro dos exames que a gente vai pedir dentro desse ponto, para que esse paciente siga um guideline que pode ser diferente, um fluxograma diferente do que o guideline está trazendo.
Então, nos Estados Unidos e dentro ali do quadro de surdez súbita, o gold standard é a realização da ressonância magnética. E aí, analisando, isso daí é uma facilidade que tem dentro dos Estados Unidos, que para a gente não tem ainda. Então, é muito difícil a realização de uma ressonância, muito mais ainda dentro de uma urgência médica. Não é uma realidade para a gente, não é uma realidade do hospital de base. Então, para a gente é um pouquinho mais difícil, mas ele traz esse quadro, que é a primeira imagem. E aí, quando a gente faz uma pesquisa de patologias retrococleares, que a gente pede a ressonância magnética, a gente pode ter duas possibilidades. Ou essa ressonância vai vir normal, ou essa ressonância vai vir com alguma alteração. E aí, quando a ressonância ela vem com alguma alteração, a gente também pode ter três vertentes aí dentro dessas anormalidades, que são anormalidades que estão diretamente relacionadas com uma perda auditiva neurosensorial. E quais são elas? Então, se uma ressonância chega para você e ela tem hemorragia labiríntica, alguma inflamação coclear, tem alguma alteração que é sugestível de um chivanoma vestibular ou de um cistoaracnoide ou de alguma alteração de substância branca, ele está relacionado com o quadro de surdez súbita. Então, a gente considera isso daí uma alteração, e é uma alteração retrococlear. Caso esse paciente venha com alterações, ele pode vir também com alterações que não tem nada a ver com uma perda auditiva neurosensorial. E o que é que vai ter? Uma anormalidade de Chiari, ele vem com uma célula vazia, vem com alterações por conta de um insulto de uma hipóxia perinatal, ou então com algum meningioma parietal. Isso tem a ver com o quadro? Não tem a ver. Então, eu vou valorizar tanto essa alteração? Não vou valorizar. Então, não vou pensar nesse quadro, nesse caso, em um quadro de uma patologia retrococlear. E também, o terceiro ponto é que essa alteração pode vir uma alteração que não diretamente está relacionada com a surdez súbita, mas pode estar relacionada com alguma expressão de alguma doença. Então, normalmente vai vir com alterações de endocoplasia de microvasculatura, alguma doença desmielinizante, e aí esse daí ele fica um pouco em cima do muro sobre o quanto valorizar isso daí. Pensando num quadro de uma patologia retrococlear, pensar nessas primeiras alterações que a gente consegue ver no quadro. Então, hemorragia labiríntica, alguma inflamação coclear, algum chivanoma, algum cistoaracnoide. E aí a gente vai pensar nessa alteração retrococlear e toma a conduta, já não pensa mais num quadro de uma surdez súbita idiopática. Não, eu não tenho a ressonância, não consigo fazer a ressonância. Qual o exame que eu posso pedir? Para eu descartar daí, né, do meu ponto, que seja uma patologia retrococlear. A gente pode fazer o BERA. BERA a gente tem, a gente consegue pedir, consegue fazer, né, tem os dias específicos que a gente tem pessoas que fazem lá no ambulatório, e em todos os serviços, eu acho que em serviços maiores a gente consegue fazer também. Então, quais são as alterações que a gente vai pensar no BERA de um paciente que tem alterações de uma patologia retrococlear? Então, sempre pensar em BERA, pensar em onda 5. Como que vai ser essa onda 5 numa patologia retrococlear? A gente vai ter um prolongamento da onda 5, que ela pode ser também alargada. O problema do BERA é que, normalmente, a gente vai ter um problema quando a patologia, ela tem, a perda do paciente, ela vai ter mais do que 80 dBs. Então, se o paciente já chega com audiometria, que tem uma perda que é maior do que 80 dBs, não é um indicativo que eu não posso fazer o BERA, mas ele começa a ter uma sensibilidade pior para nesse quadro. E em quadros de pacientes que você está suspeitando de que seja um chivanoma, normalmente ele vai ter alterações só em chivanomas que são maiores do que 1 centímetro. Então, se você tem um BERA que ele está normal, que ele não tem alterações, não descarta que esse quadro seja um quadro de um chivanoma. Então, igual pacientes que tenham alterações de exame físico, sugestivos, tem quadro de neurofibromatose, ou algo que você tem tá em mente, de que você acha muito que é uma patologia, que é um chivanoma, então, não confiar somente no BERA. Pedir uma ressonância, que aí você vai conduzir melhor esse quadro, e aí vai pegar tumores que são menores do que 1 centímetro, né? Não, beleza, eu ou fiz a minha audiometria, ou fiz minha ressonância, ou então não fiz nenhum das duas. O que eu posso observar na minha audiometria e na minha imitância, que eu consigo fazer ali no meu primeiro momento? O que eu vou observar nesses exames que vão me falar que tem alterações que são sujetivas de uma patologia que seja retrococlear?
Normalmente, o reconhecimento de fala normal, né? Ele está 40 dBs acima da média tritonal. Quando o paciente vem com audiometria, e aí esse índice de reconhecimento de fala, ele está acima de 80%, a gente já pensa que, se tiver alguma alteração, ela é de uma origem coclear. Se esse índice de reconhecimento de fala está menor do que 60%, a gente pensa que provavelmente isso é uma patologia retrococlear. E aí a gente vai, não, está menor do que 60%, provavelmente tem alguma alteração retrococlear. E a imitanciometria? Não, mas você falou que no guideline não orienta fazer imitância. Ele não orienta mesmo, não faça imitância para todo mundo, não faça imitância sempre. Não, fez a imitância, ou eu vou fazer a imitância, a gente tem que ter alguns cuidados dentro dessa imitanciometria. Se você for fazer a imitância, de preferência não passar de 110 dB. Por quê? Isso daí eles consideram o limite para causar uma lesão nesse paciente, né? Causar ali um barotrauma. O reflexo estapediano, que a gente vai observar ali dentro do exame que a gente faz a imitanciometria, normalmente ele está ali 60 dB acima da média tritonal do paciente. Se ele ocorre antes, a gente fala que esse paciente é um paciente recrutante, portanto, isso vai estar sugestivo de uma patologia coclear. Então, essas são alterações que normalmente a gente vai levar em consideração dentro da imitanciometria, da audiometria, do BER e da ressonância. Então, Gold Standard, peça a ressonância se você tem acesso. Não tem o acesso, pode fazer o BERA, mas lembrar que esse exame ele é limitado e não vai trazer muitas alterações como a gente observaria na ressonância. Não, beleza, esse paciente ele não tem alteração de ressonância, ele não tem BERA, e a audiometria dele é só sugestiva mesmo de uma perda auditiva neurosensorial idiopática, e a imitância eu não fiz, ou eu fiz e também veio normal. Então, ele segue o fluxograma de surdez súbita, a gente vai considerar esse paciente que não tem uma alteração de uma patologia retrococlear. O sétimo ponto-chave que ele coloca é a educação do paciente. E aí entra um ponto-chave que às vezes a gente esquece de falar para o paciente e a gente entra no looping de um paciente que ele vem ansioso e ele que vai piorar os sintomas dele por conta de uma falta de educação do paciente, de explicar. Então, é muito importante que a gente tenha a ciência de que esse paciente ele precisa saber do diagnóstico dele, de quais são as causas mais frequentes, explicar para o paciente que pode ser por uma infecção viral, que é inaparente, que ele não vai ter sintomas, quais são avaliar as opções de tratamento desse paciente e colocar uma tomada de decisão compartilhada, que esse paciente ele tenha voz ali na escolha dele, para que até a ansiedade dele diminua em relação ao quadro. Porque mesmo que a gente visualize ali dentro das estatísticas que a maioria dos quadros, sejam por conta de um paciente que tenha mais de 45 anos, esse paciente, muitas vezes a gente tem observado, até no nosso pronto-socorro mesmo, tem pacientes que têm 18, 20. Então, para que melhore essa questão da ansiedade do paciente. Ô, Rayane? Rayane, tá ouvindo? Faça uma coisa de compartilhar Alô? Rayane? Tá falhando aqui o som. No caso, eu vou ligar aqui para ela. Você tá pegando aí? Caiu dela, né? voltei. Opa. Tava falhando? Tava falhando, oscilando. Volta um pouquinho o texto.
Vou Falta aí voltar, uns peraí. 2, 3 minutinhos. Peraí. Acho que... Vocês estão vendo minha tela? Agora, para mim, não está aparecendo, não. Antes Colocar estava. como anfitrião para você compartilhar. Ah, tá. Deixa eu ver aqui se eu... Tenta fazer agora. Vocês estão vendo? Sim. Quer que volte para que ponto? Não sei quando começou, sei lá. Os 2 slides antes. No ponto 6, patologias retrococais, ou pode ser educação do paciente? Acho que a educação do paciente começou, sei lá. Ah, tá. Beleza. Qualquer coisa vocês me avisem. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ah, não, beleza. Então, o que eu estava falando sobre a educação do paciente, é sempre importante a gente fazer essa educação do paciente, por quê? Os pacientes que chegam com a gente, mesmo que sejam pacientes que a gente viu dentro das estatísticas, que normalmente pacientes que têm surdez súbita têm mais do que 45 anos, dentro do nosso dia a dia a gente tem observado que podem vir casos de pacientes que são muito jovens. Então, esses pacientes normalmente chegam ansiosos, com um quadro que começou de uma forma súbita, que ele tem medo de uma sequela posterior daquilo, né, de uma perda auditiva permanente. Então, a educação do paciente, ela faz parte de um estreitamento da relação médico-paciente, faz parte de uma tomada de decisão para que o paciente acredite no tratamento e que ele siga aquele tratamento de uma forma adequada. Então, dentro do guideline, é importante que a gente explique para esse paciente qual que é o diagnóstico que a gente está pensando e confirmando com ele, quais são as possíveis causas, avaliar as opções de tratamento de acordo com as patologias prévias do paciente ou não, e explicar para ele por que você tende para um tratamento ao invés do outro, ou como será feito o tratamento daqui para frente, como que vai ser o seu acompanhamento. Então, explicar isso, explicar os riscos e benefícios para esse paciente do tratamento traz uma segurança mais, estreita a sua relação e faz com que esse paciente siga o tratamento de uma forma adequada. Caiu de novo? Ana Paula, tô ouvindo?
Alô? Alô? Nossa, mas tá difícil essa internet aqui hoje, hein? Meu Deus. Vou tentar fazer pelo meu celular, porque... Você não consegue rotear a internet do celular no computador? Então, eu já tava fazendo, mas aí caiu. Ah, tá. Peraí, deixa eu... Só um minutinho, gente. Pode Deixa eu ir abrir. pelo celular. Deixa eu compartilhar aqui. Alguém sabe dizer como é que eu... Ah, a tela. Vocês estão vendo a minha tela? Dá Tá. para ver. Agora é só colocar a aula. Tenta virar o celular na horizontal. Não sei se melhor. Nossa, meu Deus. Deixa eu ver se ele passa aqui. Vocês estão vendo? Tá aparecendo. Agora, se conseguir aumentar um pouquinho, não sei se a gente consegue aqui. Deixa eu ver se eu... Assim, ficou melhor? Ficou muito melhor. Ah, não, beleza. Então, começando a falar do tratamento do paciente, micos, né? E aqui a gente vai... Nossa, pelo amor de Deus. Gente, vocês estão me escutando? Deu uma falhada, mas a gente tá ouvindo. Ah, porque apareceu para mim que eu estava sem conexão. Deixa eu tentar voltar aqui. Pera. Vocês estão me escutando, né? Tá. Ah, tá. Então, dentro do guideline, ele traz as duas opções de tratamento, né? Que pode ser tanto oral quanto o corticoide intratimpânico. Para o americano, a única opção é o corticoide sistêmico, então tanto oral quanto intratimpânico. A gente vai ver mais para frente que eles não fazem nenhuma terapia adicional a isso. Porém, quando a gente fala sobre o início do tratamento, ele não necessariamente precisa esperar a confirmação audiométrica para iniciar o tratamento. Então, ele tem que começar em até 14 dias, de preferência nos 7 primeiros, e aí os estudos dele têm mostrado que eles têm uma eficácia de 61% do tratamento, tem comparado com pacientes que não fazem tratamento, eles têm uma eficácia de 61%. Eles orientam não dividir as doses, né? E aí, normalmente, a gente vai fazer a dose plena, entre 7 a 14 dias, e vai retirar na mesma quantidade de dias de tratamento. Sendo que, do corticoide oral, esses pacientes, eles têm... Eles optam, né, como medicação, a prednisona, né, de 1 miligrama quilo dia, e aí a gente vai fazer um máximo de dose de 60 miligramas dia, ou a metilprednisolona de 40 miligramas dia, que também é uma opção de tratamento, também a dexametasona 10 miligramas dias. E aí ele pode ser feito, igual eu falei, de 7 a 14 dias, a dose plena, e retirar na mesma quantidade de dias. Então, se eu fiz 7 dias de dose plena, retirar em 7, se eu fiz 14 dias, retirar em 14 dias. Aqui tem uma questão, o tratado ele traz que esse tratamento ele pode prolongar por até 2 meses, sendo que normalmente a gente vai escolher prolongar o tratamento quando esses pacientes eles estão tendo uma melhora, mas uma melhora lenta. Então, aí, normalmente, a gente pode prolongar esse tratamento pensando no tratado, não pensando no guideline. E, sempre no final do tratamento, a gente vai finalizar com a audiometria. Então, a audiometria no início e a audiometria no final, assim que terminar o tratamento. O corticoide intratimpânico, vou falar um pouquinho mais da técnica mais para frente, mas ele é uma alternativa e o guideline traz como
eles têm uma melhora, os pacientes têm uma melhora equivalente, então os tratamentos, eles podem ser escolhidos, sendo que aqui no Brasil, normalmente, a gente opta pelo corticoide intratimpânico em casos de pacientes que têm alguma contraindicação ao corticoide oral ou tenham alguma patologia que impeça que ele tome o corticoide oral. Então, a gente vai fazer o intratimpânico. E as opções de tratamento, dentro do guideline, ele fala que, normalmente, a gente faz ele 4 doses em 2 semanas, e as drogas de escolha que eles colocam são a dexametasona, que aí pode ser tanto a de 24 mg/ml ou a de 10 mg/ml, e a metilprednisolona, que pode ser 40 mg/ml ou 30 mg/ml. E aí eu vou falar um pouquinho da técnica mais para frente. A gente sabe também que o corticoide intratimpânico ele pode ser feito tanto no tratamento, quanto no tratamento inicial, quanto no tratamento de resgate. Então, se o paciente chega para você e você tem uma condição de fazer esse corticoide intratimpânico imediatamente, você pode optar pelo tratamento. Se não tem, opte pelo oral se o paciente não tem nenhuma contraindicação. E caso ele tenha alguma contraindicação ao corticoide oral, então alguma doença sistêmica, tentar o máximo possível fazer com que esse tratamento também com corticoide intratimpânico inicie ali em 14 dias. O 9º passo, ele fala sobre a terapia com oxigênio hiperbárico, né, que é uma coisa que é uma realidade um pouco mais importante para eles, né, ele pode ser feito tanto como terapia inicial quanto como terapia de resgate, sendo que na terapia inicial, se é possível, você inicie junto com o corticoide oral, que ele não vai ser uma terapia que vai ser feita sozinha, ele é uma terapia adjuvante ali ao tratamento com o corticoide sistêmico. Porém, se possível, começar assim que você começar o oral. Se não tem essa possibilidade, encaminhe o paciente para que ele faça o tratamento ali com corticoide oral dentro do início das 2 semanas dos sintomas. Se o paciente ele fez o tratamento, você quer fazer a terapia, que é uma terapia de resgate, é preferível que faça dentro do 1º mês do início dos sintomas, né? E aí pode estar ainda associando ao corticoide, né? Se ele teve anteriormente ou se ele ainda está tomando ali a medicação, pode fazer. E, de preferência, faça ali até 6 meses, porque eles observaram que, após 6 meses, não tem uma melhora significativa dos pacientes. E aí, como que é feito? Isso aqui eu trouxe 2 imagens, né? Tem 2 tipos de câmeras hiperbáricas, a da esquerda são que vários pacientes conseguem entrar junto, né? E a direita tem uma que é só, ela é individual. Então, normalmente, a gente conhecia o tratamento com oxigênio hiperbárico para o tratamento de feridas crônicas, né? Para cicatrização, mas também é um tratamento que a gente pode levar em consideração com a surdez súbita. Então, normalmente, a gente vai expor o paciente ali a mais do que um ATM com 100% de O2, de preferência ali entre 1,5 e 2 ATM. E aí, normalmente, esse paciente ele tem que fazer de 10 a 20 sessões, e a duração da sessão é de 2 horas, sendo que ele vai ter que fazer uma sessão por dia. Então, vai ser ou 10 sessões em 10 dias ou 20 sessões em 20 dias. E aí entra um problema, né? Que cada sessão ela custa mais ou menos entre 600 e 700 dólares, né? Então é uma coisa cara. E aqui em Brasília a gente tem disponível lá no HFA, né? Mas a título de curiosidade, então caso o paciente necessite, depois se os meninos quiserem dizer como que está funcionando o fluxograma lá, você pode lançar mão desse tratamento para o paciente. O 10º ponto, ele fala sobre o corticoide intratimpânico. Então, como fazer o corticoide intratimpânico? A gente falou, né, as drogas de escolha vão ser, então, a metilprednisolona ou a dexametasona. Então, normalmente, a gente vai aspirar aí com uma seringa fina, uma seringa pequena para que também não cause muita pressão, e usar uma agulha de rack ou um gel bem fino, vai aspirar 0,4 a 0,8 ml dessas 2 medicações, né, de uma ou outra.
Você vai botar o paciente em posição otológica, né, virar a cabeça ali de 30 a 45 graus, vai fazer anestesia, e essa anestesia ele coloca duas opções, pode fazer com lidocaína, então preencher o conduto auditivo com lidocaína, ou fazer com fenol, então pegar uma bolinha de algodão, molhar no fenol, e aí você colocar bem na membrana onde você vai fazer a paracentese, e aí vai ficar branquinho, onde ficar branquinho, essa área está anestesiada. Então, você vai fazer essa anestesia, aspirar a lidocaína, se for a lidocaína, é o tipo de anestesia que você vai usar, e aí você vai fazer duas paracenteses na membrana timpânica, e a gente consegue ver nas duas imagens da esquerda. Então, o anterior, para que seja a de escape, né, para que o ar que está lá dentro saia quando você injetar o líquido, e posterior inferior é para onde você vai injetar a medicação, tentando fugir aí da tuba auditiva, né, para que o paciente não haja drenagem ali da secreção, da solução que você vai colocar ali dentro da orelha média, e aí você faz normalmente em quatro sessões, né, em 2 semanas. Então, você pode fazer 2 sessões por semana, sendo que aqui no Brasil, e também no estudo que eu vou mostrar, em alguns locais, pode ser preferível também fazer 3 sessões em 3 semanas, então 1 sessão por semana. E aí você orienta o paciente a ficar ali de 30 a 40 minutos, sem deglutir, coloca um paninho ou um papel para que ele vá cuspindo, né? Não degluta, não converse, fica ali na posição otológica. Depois, observar qualquer complicação, alguns pacientes podem queixar de tontura pós-aplicação, podem vomitar, já vi acontecer, então sempre oriente o paciente a levantar devagar, todas as orientações que a gente já está acostumado a fazer. Então, isso ele fala sobre os pacientes no uso do corticoide intratimpânico. O 11º ponto, ele fala sobre as outras terapias farmacológicas. Então, aí eu trouxe aí alguns exemplos, né? Pentoxifilina, ginkgo biloba, aciclovir. O guideline americano, ele traz que essas medicações não devem ser feitas de rotina. Caso você haja uma suspeita de que o paciente tem alguma patologia associada, tem algum problema de circulatório, tem alguma infecção que você está suspeitando de que seja mesmo uma infecção viral por herpes ou então varicela zoster, você pode entrar com as medicações. O tratado, ele também fala, né, sobre fazer nessas indicações, mas tem se tornado uma rotina, aí normalmente alguns serviços fazem de rotina associar essas terapias como uma terapia complementar. Então, vai seguir o guideline, não faça, caso haja uma suspeita muito forte, então o paciente, sei lá, tem um PCR positivo, IgM cresceu muito grande para herpes simples, você vai entrar com um antiviral. Fora isso, não faça. No tratado, se for seguir, faça com suas ressalvas. E o 12º ponto, ele fala sobre a avaliação dos resultados. Então, igual eu falei lá anteriormente, normalmente a gente faz a audiometria no corticoide oral, quando você faz o tratamento com corticoide oral. No diagnóstico, no primeiro momento, e no final do tratamento. No corticoide intratimpânico, normalmente eles orientam que se faça uma audiometria antes de cada sessão. Então, a primeira no diagnóstico, você fez a primeira infiltração com corticoide. Vai fazer a segunda daqui 2, 3 dias, ou então semanal, igual na de 3 semanas, faça uma nova audiometria, porque você vai acompanhar ali a melhora do paciente a cada semana. E aí, essa questão do diagnóstico do paciente, da melhora dele, tem tido uma melhora até na tolerabilidade dentro dos limiares ao passar dos anos. Então, a gente consegue ver que, antigamente, era muito mais severo. Então, se o paciente ele não tivesse recuperado 100% do limiar dele, ele não era considerado um paciente que tinha tido sucesso no tratamento. E hoje em dia a gente já tem visto que tem tido uma flexibilidade ali da questão dos índices, dos dBs que ele precisa alcançar. E aí, quando você sabe que a orelha contralateral não tem doença, a gente pode usar ela como referência, né? E a gente fala que o paciente ele vai ter uma recuperação completa quando ele tem no máximo 10 dB de diferença com a orelha contralateral e uma recuperação do índice de reconhecimento de fala entre 5% a 10% da orelha não afetada. Se o paciente ele não tem uma melhora de no mínimo 10 dB, ele é considerado não recuperado. Então, ele pode evoluir ali, então, de um paciente que tem uma perda auditiva severa e subindo para moderada, ou então um paciente que teve só uma perda moderada, evoluir para uma perda leve. Então, depende muito também do tipo de audiometria que esse paciente vai vir.
E aí, no 13º ponto, ele fala sobre a reabilitação desse paciente. Então, esses pacientes têm que ter opções, e aí a gente sabe que dentro do SUS a gente tem opções que são limitadas, que a gente não consegue ofertar para todos os pacientes. Então, a princípio, pacientes que têm perdas leves a moderadas, a gente pode ter aí uma indicação e aí orientar e aí encaminhar o paciente para que ele faça uso do AASE, né? E pacientes que têm perda profunda, aí avaliar a indicação de um implante, sendo que aqui no Brasil, né, a gente normalmente nos critérios a gente não é costume fazer um implante unilateral, mas lá nos Estados Unidos é mais comum e aí eles fazem. Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Não caiu de novo? Não, pode ir, tá tranquilo. Tá, qualquer coisa vocês me avisem, que eu tô agora com medo. Então, é isso que eu tinha para falar de surdez súbita, e aí agora a gente vai entrar um pouquinho na fístula labiríntica, e a gente entra numa parte que são as causas de surdez súbita que podem ser tratadas de forma cirúrgica. E aí a mais comum delas é a fístula labiríntica, então por isso que a gente vai falar dela hoje. Então, quando a gente pensa em causas de surdez súbita, patologias que podem causar surdez súbita, a gente pensa numa gama delas. E aí, eu botei 5 aqui que a gente pode sempre pensar. Então, quando a gente entra no guideline lá atrás, pensando em causa, se esse paciente é sugestivo de ter um TCE, se esse paciente acabou de fazer uma mastoide, se esse paciente tem uma história de uma hidrópsia que é de difícil controle, ou se tem sintomas, ressonâncias com alterações sugestivas de um neurinoma, aí ele pode ter uma surdez súbita que a gente fala que é passível de um tratamento cirúrgico. Então, aqui a gente consegue ver, né, uma tomografia de um paciente que tem uma comunicação, né, ali da orelha média do labirinto com a fossa média. Aqui a gente consegue ver a ressonância mostrando, né, então, um neurinoma do acústico, uma fratura transversal de mastoide, então, quando apresenta aí, dependendo da localização, pode causar também. E aqui também é de um artigo mostrando alterações que são sugestivas de uma endrópsia endolinfática. Falando mais da fístula perilinfática ou fístula labiríntica são usados como sinônimos. Ela é uma causa, né, de um tratamento que é um tratamento cirúrgico que é emergencial. O paciente vai apresentar, então, uma surdez súbita e ela é passível de cirurgia. Quando a gente fala da fístula labiríntica, ela se dá por uma comunicação anormal, né, entre a orelha interna e a orelha média, e aí ela vai ter alguns locais que são mais comuns de acontecer. Então, ela pode acontecer na janela oval, na janela redonda e no canal semicircular lateral, que são os locais que são mais comuns de acontecer. Sendo que pode ter, então, algum problema na platina ou no ligamento anular ali para causar essa comunicação com a janela oval. Na janela redonda pode ter uma perfuração da sua membrana e no canal semicircular lateral ele acontece normalmente por quadros ou de colesteatoma ou iatrogênicos em cirurgias otológicas. Ela pode acontecer após um aumento súbito da pressão intracraniana, então o paciente vai relatar que é algum momento explosivo, né, então um aumento da pressão craniana, e aí ele vai começar a ter os sintomas. Pode ser também pós-TCE ou iatrogênico, igual eu falei, em algumas cirurgias, e aí a gente vai ver só no pós, né, no pós-operatório da cirurgia, ou pode ser também por algum barotrauma, ou pode ser até espontâneo. Então, sempre pensar nesses quadros, mesmo que o paciente não tenha nenhum desses fatores que a gente está falando que possam levar você a pensar que o paciente tem uma fístula perilinfática. E o quadro clínico desse paciente? Ele normalmente vem com a tríade, né? Surdez, zumbido e vertigem. E aí ele pode dizer que ele está acompanhado de uma sensação de estalo, né? Após o estalo, eu comecei a sentir isso. E aí, para confirmação, o diagnóstico não é o diagnóstico certo, a gente vai fazer os exames de imagem, vai avaliar se tem realmente essa comunicação, às vezes se torna difícil o diagnóstico tomográfico, mas o paciente ele vem com algumas alterações, alguns testes, né, alguns sinais semiológicos, sinais físicos ali do paciente, que vão ser sugestivos de que ele tenha uma fístula perilinfática. E aí, dentre eles, a gente tem, então, o fenômeno de Túlio, eu vou mostrar um vídeo ali na frente, mas que normalmente o paciente é submetido a um som de 100 dB, e aí ele vai queixar de tontura e vertigem, e aí, normalmente a gente fala que ele é positivo quando o paciente queixa disso, e aí normalmente ele é patognomônico de uma fístula
uma fístula perilinfática. Tem o teste de Henneberg também, que ele normalmente queixa nistagmo e vertigem após uma pressão positiva na orelha. Então, o paciente vai estar fazendo ou um imitâncio ou um otoscópio pneumático também, a gente pode fazer esse teste, né? E aí ele vai ter um nistagmo ou somente vertigem após a pressão positiva nessa orelha afetada. O teste da fístula, normalmente ele é um nistagmo, que ela vai ser para o lado quando você pressiona o conduto auditivo. Então, eu vou pressionar o conduto auditivo direito, o paciente vai ter um nistagmo que vai bater para a direita, e quando você descomprime, ele inverte o nistagmo. E a gente fala também que ele é patognomônico de uma fístula labiríntica. A dosagem de beta-2, transferrina, ela é um teste difícil de se fazer. O que acontece? Você tem que fazer uma coleta de líquido na orelha média. Por quê? Essa substância, a beta-2 transferrina, normalmente ela só existe no líquor e na perilinfa. Então, você precisa coletar, fazer a dosagem. Então, se está positivo, é porque esse líquido que você coletou ali da orelha média, ele é a perilinfa, né? Ou líquor. Então, ela é difícil, então você vai fazer, se for fazer dentro de uma abordagem, né? Então, vai fazer ali uma revisão, fez uma cirurgia, a paciente está com sintoma, eu vou reabordar, e você pode fazer a coleta desse líquido, e aí mandar para análise. Aqui é um vídeo, não sei se vocês vão conseguir escutar o barulho, mas ele faz um sons, que esse som que é de 100 dB, e aí o paciente apresenta nistagmo. E o segundo vídeo é um vídeo de um teste de fístula, que vocês vão perceber, ele está pressionando o conduto auditivo da paciente, ele pressiona agora, e aí ela começa a fazer um nistagmo que está batendo para o lado que ele está pressionando. Aqui a gente não consegue ver a inversão do nistagmo, mas aqui a gente já considera um teste positivo. Certo. E aí, beleza, diagnóstico ali, suspeita clínica, mas exclusão de outros diagnósticos. Como que eu vou fazer o tratamento desse paciente? Normalmente, 40% desses quadros, eles vai ter um fechamento espontâneo, então a maioria dos quadros vão ser conservadores. Então, a gente faz uma hospitalização do paciente aí por pelo menos uns 5 dias, põe ele no leito, repouso absoluto, vai progredindo na movimentação dele. É importante que ele fique com a cabeceira elevada, evitar valsalvas, e aí para que esse débito dessa fístula seja pouco a ponto dela fechar espontaneamente. E aí eles falam sobre a realização de uma audiometria diária para controle de quando abordar ou não esse paciente. Então, se o paciente está internado, ele faz uma audiometria, está tendo uma piora, teoricamente, eles falam que seria um indicativo de uma cirurgia. Porém, se esse paciente está tendo uma piora dessa audiometria, se você abordar ele, às vezes você vai achar fístula lá. Então, não deu, às vezes você tem que pesar muito bem, acaba sendo um ato meio heróico aí entrar para poder fechar essa fístula. Alguns casos reservados vão ser necessários. E aí, quando a gente decide fazer a cirurgia desse paciente, eu estou no meu intraoperatório, o que eu tenho que observar? Então, procure bolhas submucosas. Então, se tem bolha, provavelmente tem líquido ali. E aí, caso seja ali, né, na janela oval, a gente vai, então, proceder a uma estapedectomia e fazer o selamento da janela oval com gordura. Eles falam que a gente pode ancorar uma gordura ali e colocar um Gelfan, né, embebido de antibiótico. E aí, desses pacientes, depois que você faz o selamento da janela oval, você procede com a colocação de uma prótese osteoancorada para que o paciente volte à audição. E aí, na janela redonda, também, quando que a gente vai observar? Você aspira a janela e aí acabou o líquido dali, ele volta a encher. Então, provavelmente, tem uma comunicação ali que está fazendo com que essa pocinha de líquido volte a se encher. Então, você também pode fazer o fechamento com gordura de Gelfan. E do canal lateral, você faz a avaliação, normalmente já vai estar dentro de um intraoperatório de amastoide, você corrige ali aquela comunicação. E aí, como falei, normalmente acaba sendo uma abordagem meio heróica, uma tentativa de melhorar os sintomas desse paciente. A maioria
tem um bom prognóstico e evolui bem. Esses pacientes no pós-operatório, eles têm que manter os cuidados, né, de evitar valsalvo, fazer repouso absoluto. Aí você tem que prescrever laxativos e antitussígenos, né, para diminuir aí a valsalvo e a pressão. Ainda é questionado a questão do uso da cetazolamida para esses pacientes, porém, pode ser passado também. E aí, o tratamento dessas comunicações, ela vai prevenir que esse paciente tenha uma perda maior, pode ter uma certa recuperação da audição e estabilização, principalmente dos sintomas labirínticos, que a gente quer evitar que esse paciente fique aí tonto para sempre, né? E é isso. Usei como referência o tratado e o guideline americano aí de 2019. Muito boa aula, Rayane. Queria te fazer uma pergunta. Imitanciometria, ela termina sendo contraindicada por conta do risco de barotrauma, né? Isso. E a câmera hiperbárica? Então, não foi Pode assim, dar barotrauma? Pode dar barotrauma, uma das complicações que o paciente pode até queixar durante as sessões, né, são dor no ouvido, algumas dores nos seios da face, até envenenamento por oxigênio, eles podem se queixar, mas como não é algo tão, assim, talvez não tão localizado, eles talvez não orientem porque o benefício supera o risco, né? Mas você acha que é Então, mais fácil ter barotrauma na hiperbárica ou na imitância? não, eu imagino que pode ter, porque você está fazendo aumentando a pressão ali dentro da câmara, né? Fazendo ali 1,5, 2 APMs. Eu também, falando a verdade, até me questiono, né? Por que eles orientam não fazer a imitância e fazer a câmara? Mas talvez é igual o benefício, porque um é diagnóstico, o outro é tratamento, né? Às vezes, se você for causar um barotrauma num paciente só para fazer um diagnóstico que nem vai te trazer uma precisão tão importante sobre ali o seu quadro, tanto que a audiometria já vai ser mais sugestiva do quadro, é uma coisa. Agora, você está tentando fazer um tratamento para o paciente que talvez seja efetivo e melhore a audição dele, tendo aí contra algumas complicações, tendo o barotrauma, que teoricamente pioraria a audição, é uma tentativa, né? Não sei. Talvez a diferença seja essa. Um é só diagnóstico, o outro ainda é um tratamento. Mas mesmo sendo tratamento, se ele causa barotrauma, se não vai piorar o quadro? Sim, concordo. Mas eu acho que talvez supere o risco, né? O benefício. Mas a questão que você tem que ir atrás, e aí é que vem a solução, entra naquele negócio de literatura, como foi construída a informação, que é o que a Sim. gente tem discutido de monte aí ao longo do ano. Uhum. Então, segunda pergunta, por que tem uma discrepância tão grande da academia americana com o tratado brasileiro, seja lá quem escreveu? Não diria que é grande, porque não são muitos pontos, né? Os pontos mais importantes que seriam do Vamos tratamento. ter um ponto específico, que é a injeção intratipânica de corticoide. Por que eles não aceitam e não fazem? Não, como assim? Não fazem? Eles fazem. Injeção intratipânica não estava tá no guideline da Academia Americana, pelo que eu entendi aqui da aula, não. Tá, é um dos pontos chaves, eles falam que pode ser feito, e eles falam que até a eficácia é semelhante oral quanto Tá. Não, porque eu tinha intratimplânea. visto você apresentando a vida, a impressão que não. Ah. Onde que estão os pontos de divergência, então? Não, os pontos de divergência estão entre os exames, né, que eu acho mais importante, que eles falam lá ressonância padrão ouro, mas aí é uma realidade diferente. Eu acho que aí não tem nem o que discutir. Aqui a gente tem menos acesso. Então, para eles é um pouco mais fácil, então eles fazem e tá certo, ok. Mas seria na terapia complementar, né? Eles não orientam nenhuma entrada de nenhuma outra terapia, e aí entra junto a questão dos exames laboratoriais, que eles falam que também não é tudo para todos, mas ele também não deixa claro para quem fazer os exames. E eu acho que o tratado só trouxe mesmo para guiar as pessoas que estão procurando o tratamento ali, como fazer de uma forma mais sistematizada, fazer esses exames e também
Eu acho que lá, para tentar não onerar o serviço, eles não pedem tanto esses exames laboratoriais, e é dessa terapia complementar, ponto-chave, que eles falam que não deve entrar. E aqui Mas no aí que eu Brasil... queria chegar. No laboratório, qual que é a relevância do hemograma, do VHS, ou de alguma coisa na surdez súbita? Aí vamos contextualizar. VHS é um marcador inflamatório extremamente inespecífico. Qualquer coisa altera ele. Então, Sim. assim, e outros que você pega aí, ou prova de função renal, hepática, qual que é a relevância disso? O que que você tem de publicação correlacionando essas doenças em tese com esses marcadores bioquímicos e surdez súbita? Nenhuma. As teorias não são bem explicadas, então, em tese, Aí vem a minha pergunta, então, para que pedir os exames? não, exatamente, não tem porquê. Tanto que, se for para seguir alguma coisa, melhor que siga o guideline americano. Eu acho que, dentro de um acompanhamento ambulatorial, você tem que ter uma suspeita muito forte que esse paciente tem outra coisa, porque sua conduta não vai mudar. Você vai usar o corticoide, você vai associar ou uma opção, né, o tratamento intertimpânico. Porém, entrar ou não, igual ele fala, entrar com uma ciclovir com o paciente só se ele tiver um PCR positivo para herpes. E aí você tem que ter a suspeita clínica com o paciente com quadro clínico, com alguma coisa que te dê uma luz em relação a isso. Então, eu também não acho que tem que fazer exame para todo mundo. E da questão dos pacientes que já têm alguma doença, alguma patologia prévia, esses pacientes provavelmente já tem que necessariamente fazer o controle dessas doenças, né? Que aí a gente pensa, não, beleza, o paciente tem um lúpus, pode estar, pensando na teoria autoimune, pode ter relação com o quadro de surdez súbita dele. Mas é igual o senhor falou, às vezes são exames inespecíficos, existem os exames específicos, mas que vão diagnosticar uma causa antes da surdez súbita, sei lá, como um lúpus. E aí o tratamento vai ser guiado em relação ao lúpus, né? Mas eu também não acho, não. Eu acho que não tem evidência, mas eu até trouxe no meu artigo que realmente é difícil quando você faz um guideline, porque quando você vai fazer igual a gente tem discutido, né? Você vai fazer uma pesquisa, é muito difícil porque a maioria dos estudos, eles não comparam o tratamento com placebo, por questões éticas, né? Você não vai deixar um paciente perder a audição para que você faça o estudo. Então, a maioria deles faz uma comparação com o tratamento oral, e aí fica difícil você formar um guideline que seja, assim, extremamente... Na verdade, os estudos vão ser difíceis de fazer, porque o guideline, ele comprova ali a eficácia da medicação. Mas você fazer uma comparação do tratamento padrão ouro com algo que não tem evidência nenhuma, fica difícil. Então, às vezes, as pessoas tendem a fazer medicações em excesso porque elas pensam que, entre aspas, não vai ser, que não mata engorda, não vai fazer mal para o paciente. Oi? Na prática, se você for pegar, o que vocês têm que raciocinar é no contexto histórico, né? Então, se você for ver, surdez súbita está aí antes da gente pensar em existir, né? Uhum. E, de certa forma, lá para trás, século passado, seguramente você vai achar séries de casos, aí os chamados controles históricos, que a gente já viu isso, né, em alguns aspectos, ou então controles montados dentro de estudos retrospectivos de pacientes que fizeram uso de tal medicamento e outros que, por algum motivo, não prescreveram nada e são usados como controle. Então, lá atrás você vai encontrar estudos de caso-controle, que a maioria é retrospectivo, né? Uhum. Porque o caso-controle prospectivo, se você pensar, é o randomizado controlado, que você pega e coloca várias salvaguardas de segurança, né? Para começar a randomização, a questão do mascaramento, e para aí vai embora. Então, um randomizado controlado não vou dizer que é um caso-controle, porque o desenho do caso-controle é mais simplinho, é só para fazer o raciocínio e entender, né, o que o desenho trouxe de diferente, né? Então ele Sim. agrega randomização, mascaramento, várias camadas de segurança, né? No sentido disso. Mas você vai encontrar casos de controle retrospectivo que, em tese, você não tem exatamente o indivíduo randomizado para um grupo placebo, mas tem um indivíduo que não foi tratado por algum motivo.
e ele pode ser usado como controle. Então, do ponto de vista prático, quando você vai olhar novas terapêuticas em doenças que realmente já têm algum grau de evidência de que a conduta é efetiva, aí entra naquele exemplo que a gente já deu aqui. Você vai fazer randomizado controlado de desfibrilador para parada cardíaca? Não vai. Mas voltando para o que interessa, dentro dos guidelines, a questão que você tem hoje é que os guidelines ficaram muito mais fáceis de ser entendidos, até porque você chegou a falar passando, né? Você tem a recomendação, você tem a opção, né? Você tem a coisa que não tem evidência, e muitas vezes vem discriminado quando está sendo feito sem evidência, é isso? Então, Sim, todos esses guidelines, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, eles vêm trazendo a questão do nível de evidência. E uma discussão, por isso que eu levantei isso, que é o que eu queria reforçar com vocês, o nível de evidência do desfibrilador na parada cardíaca é D, é série de casos. Agora, isso significa que a terapêutica é inútil? não, São coisas diferentes, né? Existe um sim, contexto ético que te impede de, em tese, levar o nível de evidência para A. Perfeito? Agora, quando você pega em determinadas questões que você colocou, qual a relevância do hemograma na surdez súbita? Aí você chega e fala, eu quero ver se eu rastreio uma leucocitose, é isso? E não aí sei. te dá alguma impressão de coisa? Ou então, qual a relevância do VHS? Qualquer doença pode alterar VHS. Né? Uma coisa que, por exemplo, que a gente tem visto hoje, né? Esses marcadores inflamatórios de trombose, né? Seja dedímero, ferritina, fibrinogênio e tal, você vê que tem outras doenças infecciosas que também alteram eles. Sim, E aí como é que você faz o nexo de causalidade, que aquilo ali foi a doença e não outro fator, né, relacionado. Então essa que era a questão, que seria interessante a gente ver, e você vê como os raciocínios às vezes ficam conflitantes naquela pergunta que eu te fiz da câmara hiperbárica. Se risco de barotrauma é um dano à surdez súbita, tanto faz se é diagnóstico ou tratamento, é a mesma coisa, né? Na câmara hiperbárica, se você for ver, a disfunção de tuba, é só você olhar quantos pacientes queixam de dor no ouvido, né? sim, Tá justificado. Então é uma coisa que aí tem que pegar, olhar a literatura, não é a literatura que eu acompanho com mais frequência, vocês sabem disso, sabem muito bem o que eu faço. Agora, como é que fala? Isso fica para vocês, na medida em quem gostar do tema, quem quiser, de certa forma, como é que fala? Ler, ter essas ideias, né, em mente, né? Perfeito? sim. Mas pode seguir com o artigo aí. Ah, tá, bom. Então, esse artigo, ele foi publicado na European Archives, né? Ele é um artigo que fez uma comparação mesmo, é um ensaio clínico randomizado, que fez uma comparação do tratamento entre o corticoide oral e o corticoide intratimpânico num grupo de pacientes. É, esses pacientes, eles foram analisados lá numa universidade da Turquia, entre junho de 2013 até janeiro de 2014, e eles foram divididos em dois grupos que foram randomizados entre o corticoide intratimpânico e o oral, sendo que o corticoide oral ele foi considerado o grupo controle, sendo a primeira opção de tratamento aí desses pacientes. Então, como critérios de inclusão, eles usaram pacientes que tinham perda auditiva, que preenchiam os critérios de surdez súbita mesmo, né? Então, uma perda auditiva neurosensorial idiopática em 3 frequências, que respeitavam aí até 72 horas, e aí, pacientes, eles foram alocados, eles tinham que ter entre 18 a 80 anos, o tempo de tratamento ele não poderia ultrapassar os 7 dias, então eles tinham que ter um tratamento precoce e sem história de tratamento prévio. Pacientes que tinham causas identificáveis, então, história de cirurgia otológica, otite média crônica, ou então qualquer outra causa, retrococlear, ou alguma outra causa, eles eram excluídos do artigo, dentro do estudo, né?
Dentre eles, eles analisaram, então, gênero, idade, o tempo do tratamento, sintomas na admissão, o histórico médico desses pacientes, histórico médico patológico desses pacientes, a autoscopia, a audiometria, o nível da perda, os efeitos colaterais e as complicações. Todos esses pacientes foram avaliados com audiometria, então as audiometrias preenchiam os critérios recomendados, então de 125 a 8.000. Eles fizeram timpanometria nesses pacientes e o exame otorrinolaringológico completo. Todos os pacientes do estudo, eles fizeram ressonância, então, para descartar causas retrococleares. E aí, entrando dentro da discussão, todos os pacientes receberam um tratamento padrão, que eles falam lá, né, que era com Dextran, acetazolamida, betaestina, aciclovir e trimetazidina, né? Dentro do Dextran ele é um carbogênico e a trimetazidina é uma doença usada para angina, né? É como se fosse um vasodilatador. E aí eles dividiram esses pacientes do grupo controle, então o grupo controle ele recebeu corticoide oral, foi a prednisolona 1 miligrama quilo, diminuindo a dose de 10 miligramas a cada 3 dias, e o grupo de corticoide intratimpânico, eles fizeram como se fosse o que o brasileiro faz normalmente, né? Não foi igual ao americano, eles fizeram a aplicação de corticoide em 3 vezes, entre 0,5 e 0,7, de dexametasona 4 mg por ml, porque eles falaram que era a que tinha maior concentração, que faria maior concentração sérica dentro ali da orelha média. E aí esses pacientes fizeram audiometria no 6º, no 15º e no 30º dia, após o tratamento inicial, e aí foi respeitando, eles fizeram a média tritonal, e aí definiram que os pacientes que eles tiveram a recuperação seriam os pacientes com aumento de 10 dB, ganho de 10 dB, ou um aumento de no mínimo 10% do índice de reconhecimento de fala, e dentro desses pacientes, os pacientes que tinham, eles classificaram como uma completa recuperação, seria o paciente que tinha uma diferença interoral ali só de 10 dB da audição e da orelha contralateral. Como eles faziam o audiometria, eles sabiam se a orelha contralateral tinha ou não problema, eles usavam ela como referência, e uma recuperação do IRF de 5 a 10% em relação à orelha contralateral também. E aí, de resultados, do total, eles tinham 41 pacientes, aí eles alocaram em 21 do grupo oral, 20 do grupo intratimpânico, e no decorrer do estudo, 7 pacientes foram excluídos por diversas causas, então, durante a investigação, né, com ressonância, os pacientes com patologias retrococleares ou que preenchiam o critério de exclusão do estudo, eles foram excluídos e sobraram 35 pacientes, sendo que 19 foram alocados no grupo de corticoide intratimpânico e 16 foram alocados no grupo controle, que era o grupo com corticoide oral. E aí aqui a gente tem os resultados desse estudo, né? A tabela 3, ele mostra uma comparação de falha e melhora entre os grupos oral e intratimpânico, então a gente consegue visualizar aqui na tabela 3, eles têm uma melhora que é relativamente semelhante, porém não é uma melhora estatisticamente que a gente considera com uma incidência estatística relevante. O P é maior do que 0,05, né? A tabela 4, ele mostra uma comparação entre melhora, que ele classificou entre sem melhora, melhora parcial e melhora completa dos grupos, né? Tanto do corticoide oral quanto do corticoide intratimpânico. Não houve uma diferença significativa entre as duas, dos grupos de recuperação total e parcial. A gente viu que o P também é maior do que 0,05, mas semelhantes também, a gente vê um pouquinho que o corticoide intratimpânico dentro do grupo de uma melhora completa, ele é um pouquinho menor, né? A tabela 5, ela mostra dentro do que eles fizeram esses follow-ups dos pacientes, né? Então, com 6, 15, 30 no primeiro mês e no terceiro mês, 30 dias e 90 dias, eles fizeram a comparação dos grupos, dividiram entre melhora completa, melhora parcial e total, né, dos dois grupos, e comparando os 4 follow-ups que eles fizeram, também não houve uma diferença significativa,
E na tabela 6, eles colocam só os resultados da audiometria entre falha e recuperação dos 3 tipos. Então, a gente consegue ver que os pacientes que têm uma audiometria que ela é descendente, eles têm um mau prognóstico, como a gente já tinha falado no início da aula mesmo, então eles não tiveram uma melhora tão grande, né? Mas os 3 grupos não mostrou uma diferença. Esses pacientes, normalmente o pior que ele viu aqui foi esse upslooping type, né? Que ele chama. E na tabela 7, ele coloca de resultado, dos 3, é o único que tem um P significativo, é sobre a questão da avaliação audiométrica de pacientes de recuperação e de falha do tratamento, ou sem recuperação, de pacientes que tinham a comparação aí entre uma perda moderada e entre uma perda severa. Então, a gente observa que pacientes que têm perdas que são maiores do que 50 dB, eles não têm uma melhora tão significativa quanto pacientes que têm uma perda auditiva que é menor do que 50 dB. Realmente, dentro do estudo, no final da conclusão, ele fala que eles conseguiram provar que que o corticoide intratimpânico ele é uma alternativa, principalmente quando se fala sobre os pacientes que têm comorbidades associadas, e corroborou com os guidelines que falam que é uma opção de tratamento que tem uma eficácia semelhante ao corticoide oral, que é o tratamento padrão ouro que a gente coloca. Eu trouxe esse artigo porque, na verdade, as críticas que eu tenho em relação a ele, que a gente já tem discutido, é um artigo que ele foi publicado numa revista boa, numa universidade, nem tanto, aí realizou na Turquia. Ele é um grupo pequeno, eles fizeram apenas com 35 pacientes, né? Eles não avaliaram pacientes que tinham comorbidades, então não fizeram essa distinção entre pacientes que tinham corticoide intratimpânico, se eles fizeram porque eles tinham comorbidades ou não. Então, teoricamente, pacientes que têm comorbidades, principalmente doenças inflamatórias, teoricamente eles vão ter um prognóstico pior. Então, eles não fizeram essa diferenciação do grupo de idades, né, que foi feito, por mais que no artigo ele coloque que era balanceado os grupos em relação à idade e sexo, não foram avaliados os pacientes com mais de 7 dias de início dos sintomas, então todos os pacientes tinham tratamento precoce. Então, a gente não consegue avaliar, na verdade, a realidade do Brasil, né? Do Brasil e do mundo, né? Não é todo paciente que tem acesso a um sistema de saúde que vai chegar com as queixas iniciais ali no momento, dentro do timing para iniciar o tratamento. E realizou ressonância em todos os pacientes, que nem sempre também é um cotidiano que a gente tem acesso a esse exame facilmente. Então, um estudo que foi feito, que eles colocaram como relevante porque corroborou, mas se tivesse um resultado negativo em relação ao guideline, às vezes eles teriam que refazer, mesmo sendo um ensaio clínico randomizado. Eu acho que foi um estudo assim, que faltou um pouco mais de análise aí desses pacientes, mas que foi publicado numa revista que a gente considera assim, uma revista boa, né? E aí, é isso. Não sei se Quem você que vai tem uma coisa. comentar o artigo aí? A Rayane adiantou uma parte, mas quem comenta? Eu, Marcelo. Fala. Bom, doutor, da parte técnica, eu concordo com a Rayane dessa parte de não ter controlado as variáveis dos pacientes, mas com N desse tamanho é difícil de conseguir controles precisos, né? Fazer 2 grupos de controles bem semelhantes. Vamos lá, para fazer o exercício legal, Marcelo. Faz o comentário de randomizado controlado no formato que ele é delineado. População, intervenção, controle, desfecho, tempo. Vai em cada um dos itens. Não entendi, doutor. Você está falando dos critérios PICO lá, né? Isso, exatamente. Pega um por um. É isso aí que você já tem que ter no automático. Pegou um estudo, população está selecionada corretamente, intervenção está bem estruturada e clara, quem são os controles? Aí você entra no balanceamento dos grupos. Os desfechos
como é que se diz, selecionados, são compatíveis e adequados à doença, o tempo, que é o tempo da intervenção, e, de certa forma, impacta um pouco na perda de amostra, impacta na análise, é isso aí que eu quero que vocês comecem a bater agora o raciocínio desse jeito. Pegou o artigo, é isso. Vamos mandar ver. Da população, achei os critérios bem consideráveis, bem fidedignos, até porque bate com o que está nos protocolos, né? Da intervenção, o que tem de divergente ali é a concentração do dexametasona, né, que não era preconizado, mas foi uniforme, tá bom. Da população tem esse problema do número do N dele. Vai ser difícil balancear bem os dois grupos, o controle e a intervenção, fazer dois grupos bem idênticos com N pequeno. Assim. Mas se foi randomizado, a princípio, os dois grupos têm que ser iguais, né, pela aleatoriedade. E dos resultados, eu acho que os resultados foram bem escolhidos, os fechos. Achei um artigo bom. E a Rayane achou que nem tanto. Por que será, então? Não, eu achei, assim, não achei tão bom, porque ele não leva em consideração ele não fala sobre a questão, mesmo que ele compare, ele não falou sobre as comorbidades dos pacientes. Então, a gente sabe que vai usar corticoide oral em pacientes que não tem contraindicação ao uso do corticoide, que não tem contraindicação ao uso do corticoide oral, e quando tem, fazer o intratimpânico. Ele não leva em consideração isso, eu não sei quem é a população desses pacientes, porque eles não falam se foi critério de exclusão o paciente ter, sei lá, um diabetes mal controlado, ou para a questão da escolha, né? É isso que eu queria que você pegasse e falasse. Aí me diz uma coisa, como que randomizou se na prática você escolhe quem vai para cada lado? Eu acreditei na randomização dele. Hã? Eu acreditei na randomização da heterogeneia dele. Você está vendo agora, Rayane, qual é o drama? Uhum. Então não tem randomização, pomba. Se eu escolho quem vai para cada lado, por que eu estou randomizando? Mas ele não comentou que escolheu quem vai para cada lado. Colocou, na medida em que o paciente tem contraindicação para o uso de corticóide oral, ia para o intratimpânico. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Rayane, qual a relevância de idade e gênero dentro da surdez súbita? Na verdade, no estudo não houve relevância, eles falam que não, eu digo assim, no global, você acabou de dar aula. Não, aí tem relevância porque eles têm pior prognóstico. Mulheres 2 fatores, idosas. né? Perfeito. E quais fatores mais estão relacionados também com o prognóstico? Os exames que eles realizam, né? Os sintomas labirínticos, que é vertigem, associação de vertigem, pacientes que têm tratamento precoce ou não, mas aí ele já colocou, e zumbido. Ele fala que o sintoma mais comum foi zumbido, mas também não... Tá, mas, que por seria exemplo, indicado. uma coisa que vocês têm que olhar, isso é conhecimento consolidado ou não, que você acabou de listar? Né? Então, em tese, todas essas variáveis tinham que estar lá na tabela 1 para discriminar com mais detalhes os grupos, para a gente saber se realmente são balanceados. Concorda comigo? Se concentrou em um determinado grupo, ou, por exemplo, vamos botar aqui a hipótese, não foi o que aconteceu exatamente aí, mas vamos supor que num determinado grupo concentra pacientes com labirintopatia associada, com vertigem, e no outro não. Isso não é mencionado. Isso não desequilibra os grupos? Sim. Então, por exemplo, toda doença que você tiver uma lista de fatores, como é que fala, já consagrados como, como é que diz, como fisiopatogênicos da doença, eles têm que estar listados na tabela 1. Aqui tem o zumbido, que ela falou, né? Tem aqui gênero e idade, perfeito. E cadê a vertigem? Não tem. Não tem.
Deveria ter aí, né? Segundo ponto importante, que aí é o que eu queria bater com vocês. Vamos olhar aqui. Se eu defino, quem não pode usar corticóide oral vai para o intratimpânico, eu estou randomizando o quê? Se eu estou fazendo isso? Não é randomizado. Não é randomizado. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Você que é o rei da meta-análise, não dá para fazer meta-análise de relato de caso? De jeito nenhum. Não, dá para você fazer com qualquer desenho. Nós não vimos meta-análise aqui que misturava série de caso com caso controle, com randomizado, uma salada do caramba, e ainda vinha com estatística bayesiana. Não foi isso aí que você apresentou, André? O André está no plantão. O André está de plantão. Então, foi um artigo que o André tinha apresentado, que era uma salada de desenhos com uma técnica estatística difícil de compreender, né? Então, se vocês forem olhar, são esses detalhezinhos que fazem a diferença. Agora, você chegar e falar o seguinte, então o estudo é totalmente irrelevante, aí você vê um outro lado. Documentou todo mundo com ressonância, fez as altiometrias seriadas, tem várias coisinhas aí que são positivas, né? Agora, onde que ele patina? Na questão do N, por exemplo, você que está fazendo trabalho com surdez súbita, quantos pacientes vocês juntaram por ano lá no base, em média? O total dá 80 pacientes. 80 pacientes. Vocês conseguiram isso em quanto tempo? Em um ano ou mais? Nosso intervalo são de 2014 a 2021, 7 anos. 7 anos você conseguiu 80 pacientes, né? Esses pacientes dele aí, ele conseguiu em quanto tempo? Meio ano, quase. De junho de 2013 a janeiro de 2014. Então é isso que eu estou mostrando para vocês. Então, se você for ver, o hospital de base em tese, lógico que vai ter tido mais. O que está no teu estudo não é 100% da amostra. Mas vamos só colocar como parâmetro. Se você demora 7 anos para conseguir 80 pacientes, será que os 30 e pouco deles está tão ruim assim? É isso que a gente tem que pegar e olhar. Qual a frequência dessa doença na população para a gente ter uma noção se aquela amostra ali é representativa ou não. Concorda? Então, assim, se você for ver, o pecado maior aí é essa questão, né, de você pegar e pré-definir quem vai para onde. Aí, realmente, você fica num cenário assim, que você acrescenta pouco. Não é uma informação inútil, tem lá, né, alguns dados relevantes, mas, assim, ela é uma informação incompleta. Concorda? Sim. E que a atribuição randomizado controlado, quando você predefiniu que terapêutica dá conforme característica do paciente, não cabe, né? E além de associar esse tanto de tratamento, né? Você meio aí que eu ia chegar nesse outro lado, mas aí se você for pensar em tese, vamos colocar assim, é difícil você chegar e dizer o seguinte, qual droga, se realmente alguma delas fez efeito, qual que foi a principal, qual que deu o melhor resultado, você não sabe. Agora, em contrapartida, assumindo que os dois grupos receberam o pacotão, e aí Igual, o que era diferente era o corticóide oral ou o intratimpânico, em tese, se a gente tivesse com grupos equilibrados, né, e que tivesse uma randomização verdadeira, né, aí você chega e fala, opa, aqui deu diferença em favor de um ou em desfavor de outro, você teria uma informação útil, entendeu? Agora, sem te caracterizar exatamente qual que era o principal agente ou o princípio ativo que efetivamente fez a diferença, perfeito? Sim. Esse que seria o raciocínio. Então, do ponto de vista prático, é legal isso daí. Agora tem outra coisa, né? Você falou de 35 pacientes, essas perdas que ele teve de paciente, os 7, isso levaria a amostra a 42 ou sobrou 28? Não, levaria a 41. Tá, então foram 6 que perderam. Tá, não, beleza, então tranquilo. Então, assim, desse artigo aqui, em linhas gerais, eu imagino que esses dadozinhos para vocês pegarem e olharem, seria isso. E, por outro lado, se você olhar aqui, a estatística que ele usou foi um Q quadrado, né?
E por que ele usou um Q quadrado? Comparação de proporções entre dois grupos. Numa distribuição, provavelmente ele fala, se fez o teste de normalidade da amostra. Doutor, não lembro. Que às vezes Mas- ele fala teste Shapiro-Wilkins ou Kolmogorov-Smirnov para avaliar a distribuição de normalidade da amostra, entendeu? Então, se a amostra tiver uma distribuição normal da variável, o Q quadrado é o teste para você usar, o teste paramétrico, né? Para você comparar a proporção em dois grupos. Então, você vê que ele não veio com estatística bayesiana, não veio fazendo uma salada do caramba para tentar espremer alguma coisa, né? Então, do ponto de vista prático, é um artigozinho mais direto e tal. Tem essa limitação, né, com relação a vamos dizer assim, a um pilar, né, da estrutura do desenho, que é a randomização. Mas, assim, dizer que totalmente inútil, não. Agora que é uma informação limitada, aí ela fica por conta disso. Sim. Beleza? Beleza. Alguma coisa a mais que você viu aí que queira discutir? Não, acho que não. Acho que era isso. Mas os comentários foram bons. E aí, viu, Marcelo, e todo mundo está acompanhando, pegou o estudo randomizado controlado de certa forma, que você vai ter esses 5 itens, né? População, intervenção, controle, desfecho e tempo. Sempre que você for olhar o artigo, e esse é o exercício para vocês a partir de agora, por isso que eu estou colocando vocês para terem a iniciativa de comentar, lê o artigo desse jeito e olha cada item se ele preencheu os requisitos, né, da doença relativa ao tema ou não. É assim que você seleciona artigo para você ler, o que vale a pena ou não. Beleza? Beleza. Doutor, sobre a câmara hiperbárica lá que a gente estava comentando mais cedo, Pode falar. talvez o barotrauma da câmara hiperbárica seja menor do que o da impedância mesmo. Porque... E onde que isso está descrito e comprovado? Não, Eu botei para provocar mesmo a discussão. É um comentário mesmo. Não, eu botei para provocar, porque a questão que eu quero que vocês pensem é isso, fica um pouco conflitante, não fica? Alguém já fez algum estudo comparando hiperbárica com imitância? Eu desconheço, e vocês sabem, não é a literatura que eu vou a fundo, né? Mas vocês podem procurar e talvez trazer um comentáriozinho breve na próxima aula. Você tem tempo de olhar isso aí para a gente, Marcelo? Eu tô bem atolado esses dias, né? Eu tô meio atrasado. Dá uma puxada rapidinho e vê até a próxima segunda, dá só uma olhada por cima e só joga os unitermos aí em qualquer buscador e vê se tem alguma coisa que alguém publicou e combinou e comparou, né? Eu acho improvável que tenha, mas... Eu também acho. Então, essa é a questão. Então, se você for ver, uma coisa que a gente não pode é ficar no campo da conjectura, né? Então, se a gente vai levar uma orientação para o paciente, né? Na prática, a gente tem que buscar ao máximo, né? Lastro na orientação que a gente está dando. Essa é a ideia de todo o raciocínio científico ou da própria medicina baseada em evidência, né? E sempre olhar para a evidência, lembrar que evidência, você usou